Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos evoluindo o nosso projeto, conhecendo novas features de orientação a objetos, mesclando com tudo que nós já vimos anteriormente de JavaScript, e na aula de hoje o objetivo é refatorar algumas seções que ficaram pendentes e nós temos que adaptar para essa nova realidade. O principal trabalho na aula de hoje é sobre aquele arquivo de modificadores, nos quais nós tínhamos lá aquelas funções que exportávamos e faziam ali algumas alterações nos nossos vetores. Como os nossos vetores mudaram, nós agora temos vetores cheios de objetos literais, as nossas coleções de dados, a forma de se manipular esses vetores muda um pouquinho também. Até porque cada um desses objetos literais tem um formato diferente, tem propriedades e valores a serem explorados. Então a partir de agora, nessa aula, eu vou refatorar aquele arquivo que fizemos de modificadores, tá bom? Estão prontos para começar? Então vamos lá! Agora nós estamos aqui com o VS Code aberto, com o projeto no ponto no qual paramos e o navegador também aberto com a aplicação sendo executada. É importante salientar que esse projeto está sendo executado num ambiente local, em um servidor local. Isso não está implantado na web nem nada, está na minha máquina. E para que vocês também reproduzam isso na máquina de vocês, é essencial que vocês utilizem o plugin Live Server aqui dentro do VS Code. Eu mostrei em alguma dessas aulas que tivemos que esse plugin possibilita a execução do seu código-fonte em um ambiente web local, em um servidor local. Por que é importante que isso seja executado em um servidor local? E aliás, o código que nós estamos fazendo não funciona se não for em um servidor local. Tudo que está sendo colocado aqui está dentro de um index.html que importa um arquivo, um script do type model. Para que isso aconteça, para que o seu script seja baixado e executado no navegador, algumas permissões locais têm que ser dadas. E se você só for lá no index.html, der 2 cliques e executar, isso não vai funcionar. O seu navegador vai lançar um erro de permissão de acesso a alguns arquivos por conta da falta de um servidor que foi inicializado, ou que deveria ter sido inicializado nesse caso, tá bom? Então instalem o plugin Live Server no editor de vocês. Eu não me recordo se ele está disponível para o Sublime Text. A certeza que eu tenho é que aqui no VS Code ele funciona muito bem para nós, tá? Mas busquem alguma solução aí para instanciar também um servidor local. Essa não é a única forma. O que eu sugiro é essa, porque aqui embaixo você tem a opção de começar a tua aplicação no Live Server. Aqui no caso, eu acabei parando ela, o server está offline, e se eu estivesse na máquina de vocês, eu colocaria esse plugin e apareceria lá embaixo, na nossa aba de opções inferior, o Go Live. Cliquei no Go Live, aí sim a aplicação vai ser startada, ela já aparece aqui no navegador e ela está na porta 5501 no meu caso. Vou dar um Ctrl Shift I aqui no navegador para voltar a mostrar o console. Beleza, já estou aqui, aplicação atualizada e nós paramos aqui com esses arquivos implementados, Então nós tínhamos lá o app.js, ingredientes.js, trabalhamos nisso aqui na nossa aula anterior. Temos aqui agora um vetor cheio de objetos, E a gente importa isso tudo lá no app.js, Então agora eu tenho um objeto chamado ingredientes que tem dentro um vetor cheinho de objetos literais. Lembrando que todo objeto literal inicia com abre chaves, eu tenho propriedades e valores e depois eu fecho essas chaves. Agora, considerando essa coleção de ingredientes, eu tenho um primeiro problema a ser tratado. Aqui no modificador.js, todas as funções que estão implementadas lidam com vetores diferentes da nossa coleção de ingredientes. O que o modificador sabe usar e funciona bem? Ele trabalha com vetores como esse aqui, Deixa eu tirar esse comentário aqui para que vocês vejam melhor. Com vetores com texto, olha. Eu tenho texto mel, água, sal e mostarda, um texto a cada posição desse vetor e aí sim eu vou manipulando usando as minhas funções que estão no modificador. Isso tudo é importado aqui no app.js, Então tá aqui, import modificador from /modificador.js e aí eu uso as funções que estão
ali dentro. Isso é um baita do problema agora, porque o vetor deixou de ser como esse vetor de ingredientes e, ao invés de eu ter uma string por posição, eu agora tenho um objeto por posição. E esses objetos têm várias propriedades com seus devidos valores. Agora eu tenho que modificar o modificador. Ficou estranho, né? Mas é isso mesmo, eu vou ter que trabalhar com o texto que foi digitado aqui, com o meu código fonte, para que eu tenha, né, uma nova lógica de manipulação das minhas estruturas, no caso das nossas coleções, que pode ser de ingredientes, de saladas, de outros contextos, tá bom? Então vamos lá. Para modificar isso daqui, eu tenho que considerar agora duas situações. Eu não quero que o vetor tradicional que nós tínhamos até então pare de funcionar para as nossas aplicações. Se eu receber um vetor de ingredientes assim, eu ainda quero ser capaz de manipulá-lo. Só que entrou na jogada um vetor que também tem objetos internamente. Então são duas situações. Ou o objeto, no caso o vetor, tem strings dentro, ou ele tem objetos. Quando eu for trabalhar com modificador, eu tenho que identificar essas duas situações. Se eu estou com objetos nas posições, trato de um jeito a capitalização, a ordenação dessa estrutura. Se eu estou com texto, strings, eu trato da forma que eu já tratava. Isso já está implementado. Então eu tenho que criar aqui um acréscimo de lógica. Eu vou adicionar, eu vou refatorar esse código para adicionar mais sentido. E esse sentido muda um pouquinho a lógica, tá? Mas eu vou deixar aqui bem explicadinho para vocês o que tem que ser feito para que a coisa realmente funcione. Então, ó, a nova situação é essa: objetos literais dentro do vetor. Guardem isso na cabeça de vocês, tá? E cada objeto tem propriedades e tem valores. É importante lembrar também dessa situação das propriedades. Por que é importante lembrar disso? Quando eu for ordenar um vetor de ingredientes, eu posso ordenar pelo nome de cada um desses ingredientes, eu posso ordenar por valor, eu aumento as possibilidades de ordenação ou de capitalização. Eu posso ter outras propriedades além do nome para capitalizar. Nesse caso, a gente só tem a propriedade nome que pode ser capitalizada. Eu não vou capitalizar um número, não tem um número maiúsculo ou um número minúsculo, tem número. Agora, texto sim, eu posso colocar a primeira letra maiúscula ou todas para cada um desses elementos que tem a propriedade nome. E isso vai acontecer dentro do modificador .js. Então isso é o que nós temos que fazer em termos de refatoração. Então bora lá codificar o nosso modificador .js, tá certo? Vamos lá, vamos começar. A primeira coisa a se fazer aqui é o seguinte: toda vez que eu vou pensar em uma nova funcionalidade, eu não apago o que já foi feito, eu mantenho porque eu já tenho certeza que o que está implementado funciona e eu posso me reaproveitar disso tudo. E tem casos nas quais, né, tudo que eu for implementar pode dar algum erro, pode dar algum problema, eu consigo voltar atrás se eu não apaguei o que eu já havia feito. Então a ideia é a seguinte: eu vou pensar primeiro na função de capitalização, eu vou criar uma nova função de capitalização para o novo contexto, que agora é de manipulação de objetos literais. Então eu crio o function fn capitalizar novo, e depois eu posso tirar esse nome, modificar, tá, gente? Agora é só para testes. E aqui está a minha nova função. Não vou colocar ainda nada dentro, nem parâmetros a serem recebidos, eu só vou garantir que ela exista e possa ser importada no app.js. Lembrando que todas as funções que estão aqui são exportadas por default. Então eu só vou salvar, vou lá na parte inferior do meu script, modificador, e adiciono essa nova função. Eu vou copiar essa linha aqui, colar, então vou chamar ela de capitalizar novo, e a fn capitalizar novo vem aqui. A partir de agora, como isso é exportado por default, eu posso lá no app.js usar essa nova função. Então eu estou garantindo que ela está sendo importada e que eu posso utilizá-la. Dito isso, aí sim eu posso começar a implementar. No capitalizar novo, eu não recebo mais um vetor tradicional. Esse vetor pode ter texto ou objetos. É isso que eu estou considerando para o meu escopo. Eu vou passar a chamar essa estrutura que eu recebo não de vetor, mas sim de coleção, para que o contexto fique mais compreensível aqui. Eu não tenho mais um vetor tradicional. Além da coleção,
eu sei que, no caso de objetos literais, eu tenho que explorar propriedades desses objetos. Então, por exemplo, eu quero capitalizar os ingredientes, a coleção de ingredientes. Então eu acesso a primeira posição desse vetor, pego esse objeto, acesso a propriedade nome desse objeto, e depois que eu acessei a propriedade nome, eu pego o seu valor, peguei o seu valor, eu capitalizo a primeira letra, modifico o objeto original e vou para a próxima posição. Na próxima posição, que é ali do tomate, eu acesso esse objeto literal que está na posição 1 do vetor ingredientes, acesso a propriedade nome desse objeto, acesso o seu valor e no seu valor eu vou no primeiro caractere, transformo ele, né, para caixa alta, retorno essa modificação. Eu faço isso até o final da coleção. Então precisamos analisar não apenas a coleção e também algum atributo dessa coleção. Como eu tenho vários objetos na coleção, eu tenho um atributo que vai ser pesquisado. Então eu coloco aqui o atributo também como um parâmetro para a chamada dessa função. Então eu recebo uma coleção e qual é o atributo que eu estou avaliando. Dito isso, continuamos, né? Estou salvando aqui só para a gente não ir perdendo, tá? Vocês vão notar que aqui à direita a aplicação fica sempre sendo atualizada, porque eu não quero perder nada do que eu estou fazendo e eu indico que vocês também façam o mesmo, tá? Agora eu começo a pensar na lógica. Essa coleção que chega pode ter objetos ou ela pode ter textos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é um ponto aqui de análise. Se eu tenho texto, eu tomo uma medida. Se eu tenho objetos, eu tomo uma outra medida, eu faço outra coisa. Para, né, que nós tenhamos esses pensamentos bidirecionais, eu faço isso ou aquilo, eu tenho uma decisão. Toda estrutura de decisão nós tratamos aqui com ifs. Vocês têm outras estruturas que podem ajudar, mas no caso nós vamos trabalhar aqui com um if. O que eu quero testar? A sacada, né, aqui, a lógica é a seguinte. Eu vou pegar a minha coleção e vou acessar a posição 0. Então eu recebo uma coleção cheinha de coisas, de ingredientes no caso, e eu posso ter ingredientes que são objetos ou que são textos. Então eu vou na posição 0, tá? E faço o seguinte, se o que está aí tem o tipo object, eu vou tomar uma medida, caso contrário eu tomo outra medida. Lembrem-se, eu mostrei na aula anterior o type of, lá no app, né, ó, eu consigo saber qual que é o tipo de uma estrutura. Então se o tipo da estrutura que está na coleção posição 0 for object, eu faço alguma coisa. Se for string, eu faço outra. Eu só vou, antes de executar, né, isso daqui, colocar aqui um console.log disso daqui para que vocês vejam quais são os resultados, tá? Eu deixo o if ali mesmo, não vai atrapalhar. Eu faço um console.log type of do que está na posição 0 da minha coleção. Eu vou salvar, isso ainda não vai dar resultado nenhum, tá, gente? Vou voltar lá no app.js, vou só comentar tudo que está aqui e eu vou dar um console.log, ou na verdade eu chamo, né, aquela funcionalidade do modificador. Então, modificador ponto capitalizar novo e eu tenho que passar alguma coisa. Lembre-se que eu passo qual é a coleção e qual é o atributo. Eu ainda não estou usando essa coleção e esse atributo de forma efetiva, mas eu já vou passar eles. Eu vou resgatar aqui também, na verdade eu já tenho ali, né, a importação de ingredientes, eu já posso passar essa coleção aqui direto. Vamos passar ela primeiro. Ingredientes e aqui eu quero trabalhar, por exemplo, com o atributo nome. Salvei e olha o resultado. O que está na posição 0 dessa coleção é um object. É mais do que esperado, né? Se eu venho aqui, eu sei que o que está na posição 0 é do tipo objeto. Então vai ser uma sacada legal para nós. Agora eu vou simular uma outra situação. Eu não vou importar os ingredientes lá do ingredientes.js e eu vou resgatar essa ideia aqui, né? Ó, essa variável. Então agora eu tenho uma variável chamada ingredientes que tem textos, strings, e eu vou fazer o mesmo. Eu vou chamar o capitalizar novo, passo esse vetor de ingredientes. Lá naquela lógica, eu quero mostrar qual que é o tipo do que está nessa coleção na posição 0. E eu já sei que o que está na posição 0 é uma string. Então, o resultado que tem que aparecer ali na tela é string. Ufa, funcionou, tá lá. É uma string que está ali dentro mesmo. Então, a lógica
vai funcionar. Eu já sei diferenciar as coleções que recebo. Vou dar uns Ctrls Z aqui, né, para voltar naquela outra situação, que é essa daqui. Salvei, já sei que é um objeto, então deixa aqui já chamando, né, para a gente continuar a implementação considerando esse contexto. Volto para o modificador, tiro esse console.log, não é isso que eu quero fazer mais, e agora eu começo a pensar na lógica. Se eu tenho um objeto na posição 0, agora a capitalização vai ter que funcionar para esses objetos. Então eu tenho que acessar esse objeto ou esses objetos e fazer a capitalização. Para eu acessar um a um, eu tenho que fazer um for. Eu tenho que percorrer a minha estrutura, ir em cada um desses objetos e trabalhar com a modificação que eu preciso. Então vamos aprender a fazer isso de uma forma um pouco diferente. Eu não vou utilizar o for tradicional. Eu vou fazer um adendo aqui que é com relação à utilização de uma funcionalidade chamada map. Essa função map existe para qualquer vetor, qualquer objeto do tipo vetor. Então eu vou fazer uma pausa. Nesse exemplo aqui eu vou dar um exemplo à parte para que vocês entendam o que é esse map dos arrays e aí sim a gente volta nesse pedaço para que a gente possa utilizar. Então vamos lá, vamos entender o que é o map dos arrays. Eu estou com a documentação da Mozilla, para essa função que eu estou apresentando para vocês, a função chamada map. E aqui eles deixam alguns exemplos de aplicação dessa função. Lembrando que ela existe no contexto de arrays, de vetores. Então todo vetor JavaScript tem essa função para ser utilizada. O primeiro exemplo que eles deixam aqui é o seguinte. Nós temos um vetor aqui com os valores 1, 4 e 9, então um vetor cheio de números. E ele é utilizado aqui embaixo, como atribuição para essa nova variável, em conjunto com o método map, com a função map. O que acontece aqui? Numbers.map e dentro nós temos a função math.sqrt. O que o JavaScript faz por trás para nós? Essa função math.sqrt é na verdade uma função que permite que você obtenha o valor de raiz quadrada de um parâmetro numérico. Então se você faz math.sqrt e dentro dos parênteses coloca o valor 25, o resultado dessa chamada de função é a raiz quadrada de 25. Nesse caso, eu mapeio o vetor e passo esse math.sqrt para cada posição do vetor. Então a função que é passada aqui é executada para cada um dos valores que está nesse vetor e o retorno vai para esse vetor, roots, que nós temos aqui. Tanto que o comentário é o seguinte, roots é 1, 2, 3 e numbers ainda é 1, 4 e 9. Esse map não modifica o vetor original, que é o vetor numbers. Ele cria um vetor novo com as modificações do mapeamento e dá para você como retorno. E é exatamente isso que a gente vai querer. Eu tenho o vetor de ingredientes original e eu vou mapeá-lo, modificá-lo, no caso para criar ali a capitalização, e depois eu faço o retorno dessa modificação e eu mantenho o vetor original. Num outro exemplo, vai ser um pouco mais próximo do que nós vamos fazer, uma função é passada aqui, não é a função math.sqrt, que já é uma função pronta, uma função feita pelo próprio usuário é passada aqui como parâmetro para o mapeamento. Então, o mapeamento recebe uma função que modifica os seus elementos. A cada posição explorada desse vetor, eu faço com que essa função seja executada. E eu passo como argumento para essas funções cada um dos números que está no vetor. Então, como exemplo aqui, o vetor 1, 4 e 9 recebe numbers.map, e aqui eu tenho uma função que modifica esse vetor numbers. O que eu faço para modificar? Eu pego cada um dos números que está nesse vetor e retorno esse número modificado, multiplicado por 2. Então eu faço os doubles, os duplos aqui, a multiplicação desses valores por eles, e no caso aqui por 2, Então eu pego o número e multiplico ele por 2. E o resultado é um vetor modificado. O numbers ainda é 1, 4 e 9, como está aqui no comentário, e o double passa a ser 2, 8 e 19, que são os valores originais multiplicados por 2.
Então eu vou usar esse numbers.map de exemplo e vou aplicar agora no nosso contexto de capitalização. A ideia agora é mapear a coleção e usar alguns atributos como etapas de manipulação e no caso aqui de capitalização ou ordenação, dependendo da função que eu for fazer, tá? Explorem depois essa documentação para que vocês compreendam, não é, a efetiva utilização do map. Essa função é uma mão na roda, tá? Ela ajuda a gente demais aqui no contexto de desenvolvimento web. Vocês terem que fazer isso tudo na mão. E a função map já faz um for prontinho para que você pegue elemento dos seus vetores posição por posição e já modifique eles. E o mais legal, você não muda a estrutura original, tá? Isso daqui vai ajudar a gente demais, tá bom? Agora, dito isso, o próximo passo é voltarmos para o nosso modificador.js e lá nós vamos modificar tudo que é necessário, no caso, também para capitalizar os nossos elementos. Agora que nós já vimos um pouquinho, né, sobre a função map, vamos aplicá-la nesse contexto de capitalização das nossas coleções. Eu já sei que eu estou tratando de objetos, porque dentro desse if eu já fiz uma verificação se o que está na posição 0 da coleção é um objeto, e agora eu tenho que mapear, né, esses objetos da coleção e capitalizar o que está em cada posição. Como eu já adiantei para vocês, a gente precisa do map. Então eu vou fazer o seguinte, var resultado vai receber coleção.map e aqui dentro eu vou passar uma função que vai mapear essa coleção. Então a coleção é o objeto, né, no caso é o vetor original, e eu vou mudar esse vetor usando o mapeamento e eu atribuo essa modificação para a variável resultado. Então eu não mudo a coleção original e eu coloco em resultado a modificação que eu quero do vetor original. Então eu mantenho o original lá intacto, né, e passo para resultado tudo que for modificado. Agora, dentro aqui do map, eu passo qual é a função que vai modificar o valor posição por posição. Essa função começa com function, obviamente, e aqui dentro eu recebo um objeto. Por isso eu estou colocando aqui obj. Eu sei que eu estou percorrendo um vetor que está cheio de objetos, por isso eu estou chamando ele de obj. Em cada uma dessas posições agora eu faço uma modificação. Nos exemplos que eu mostrei para vocês, nós tínhamos que retornar a cada uma dessas modificações a modificação original. Voltando aqui, né, nos exemplos que eu dei, ó, notem que eu tenho return num vezes 2, no caso daquele exemplo, né, no qual eu faço uma multiplicação de cada um dos números por 2. Então eu preciso retornar essa modificação. E é o que eu vou fazer aqui, tá? Então eu quero fazer um return para que eu tenha um retorno, né, da modificação que eu quero. O que eu quero mudar? Eu vou só retornar aqui o próprio objeto para que vocês tenham noção de que isso daqui retorna o objeto da forma que ele está. Eu não tenho um resultado modificado. O que vai aparecer para mim em tela é o mesmo que nós tínhamos antes. Para comprovar, né, só vou fazer aqui um console.log resultado. Eu vou salvar, tá? E quando esse if for executado, o software vai ser executado, a gente vai entrar nessa condição. Esse resultado vai ser, na verdade, a coleção mapeada e o retorno são os próprios objetos que estão lá dentro. Eu não estou modificando nada. Então, executando isso daqui, deixa eu só voltar aqui no documento, né? Ó, eu tenho o console.log que foi dado e aparece para mim cada um dos objetos. Ó. Eles não foram modificados, os objetos estão assim como os originais. Agora, se eu vier nesse objeto e criar alguma modificação, aí sim a gente vai ter, né, uma alteração expressiva. Eu vou fazer o seguinte, ó, obj.nome recebe teste. Vou salvar isso daqui e olhem o resultado. Em todas as posições, o nome que apareceu é teste, porque eu estou modificando o objeto que eu estou recebendo na chamada da função e estou retornando esse objeto. Então o vetor resultado passa a ter essas modificações. Só que eu não vou colocar teste para todo mundo, né? Eu vou colocar aqui alguma coisa que seja mais voltada porque essa função deve fazer, que no caso é capitalizar.
Então, para capitalizar, eu já fiz isso aqui embaixo, né? Nós vamos passo a passo fazendo com que essa modificação realmente funcione e a gente consiga capitalizar os termos que estão sendo avaliados. Agora, eu quero capitalizar o que veio como atributo. No app.js eu falei, olha, eu quero capitalizar os ingredientes, obviamente, e eu quero que seja utilizada a propriedade nome como base para capitalização. Como eu tenho esse atributo aqui, ó, eu vou trocar o nome, que eu coloquei aqui explicitamente, e eu faço o seguinte, abre e fecho, né, e coloco aqui o atributo. Vocês vão notar que vai acontecer a mesma coisa, porque o atributo que foi passado é o atributo nome. Se eu for na chamada dessa função aqui em app e colocar valor, olha o que acontece. A propriedade nome continua a mesma, só que os valores mudam. O valor passa a ser teste. Ou seja, já estou conseguindo usar aqui também o atributo que chegou, né, de uma forma bem dinâmica. Agora, o que eu quero que aconteça nesse atributo? A capitalização. Então eu não vou mais escrever teste aqui, o resultado não é mais esse. Eu volto aqui com a minha lógica, né, de capitalização que já estava implementada, por isso que eu falei, ó, não apago o que já foi feito. E eu vou me utilizar disso daqui. Então eu vou dar um Ctrl C e vou colar aqui embaixo, aqui em cima, né, no caso com Ctrl V. Aqui está a lógica de capitalização. Agora o que eu quero capitalizar é um pouquinho diferente. Anteriormente eu pegava o vetor na posição I, no seu caractere 0, jogava a caixa para cima, né, deixava maiúsculo e depois concatenava com o resto do vetor. Não faço mais com o vetor I. O que eu quero fazer é com o obj na posição atributo. Então eu vou colocar isso aqui e vou colocar isso daqui. Então eu acesso o meu objeto que está sendo avaliado no mapeamento, vou no atributo que foi passado para a função, acesso a posição, né, o caractere na posição 0, jogo ele para cima. Depois concateno com o resto do que está ali e passo isso para um resultado. Eu já tenho uma variável chamada resultado, não posso mais usar esse nome. O que eu vou fazer vou tirar essa concatenação daqui, tá? Então tiro essa linha e coloco esse resultado aqui. Então o obj na posição atributo passa a ser a concatenação da letra inicial capitalizada mais o resto do texto. Eu sei que parece bem confuso e é confuso. Façam testes de mesa, desenhem essa situação. Se tiverem dúvidas, me perguntem que eu explico quantas vezes for necessário, entre em contato para que vocês consigam compreender essa implementação. Ela já está um pouco mais complexa e eu sei disso, tá, gente? Fiquem tranquilos que com o tempo vocês vão se adaptando. Alguns erros foram gerados, deixa eu só dar uma olhada no porquê. Deixa eu ver o que eu acabei cometendo de equívoco aqui. O obj na posição atributo, .chayet, não é uma função. Deixa eu ver aqui então o que está acontecendo. Deixa eu só dar um console.log nessa atribuição. Tá aqui como 2.5. Ah, gente, o problema tá aqui, né? Não tem como eu capitalizar o valor, tá? Então vou voltar aqui para a propriedade nome. Era esse o erro que estava sendo gerado. Deixa eu só voltar para aqui. O console.log tá funcionando, né? Ele tá mostrando cada um desses valores. Não é mais número, né? O problema estava aí. E agora eu tenho os valores capitalizados. Só falta aqui, né, eu tirar esse console.log. Salvei novamente, aqui está o resultado da estrutura capitalizada. O que falta aqui é fazer o else. Esse else vai ficar como tarefa para vocês, é um exercício, tá? Porque é o lado contrário, é capitalizar como nós fazíamos antes. É fazer isso aqui, ó. Não precisa ser esse mesmo for, podem fazer com um map, né? Uma boa oportunidade para que vocês pratiquem, só que vocês têm que fazer agora o else, que é o lado contrário. Quando chega um vetor como esse daqui, ó, só com strings, tem que funcionar para essa situação também, tá? É um exercício bem interessante aí para vocês. Se não compreendeu isso daqui, fica tranquilo, entre em contato comigo, assiste o vídeo várias vezes para que vocês consigam implementar e resolver problemas como esse. Então aqui está a aplicação da função map dos arrays. Condensando o que fizemos até então. Nós tínhamos
né, vetores que eram só strings e entraram vetores agora que são coleções que têm objetos. Estou testando se o que eu estou recebendo na posição 0 dessa coleção é um objeto ou é uma string. Quando for um objeto, o que eu faço? Eu mapeio esse vetor e nesse mapeamento eu já faço alterações. Esse mapeamento é feito com a função map. Para as funções map, eu passo funções modificadoras. Essa função modificadora recebe o objeto que está em cada uma das posições do vetor. Para cada uma dessas posições eu faço o seguinte, eu acesso esse objeto, então no vetor ingredientes, na primeira execução daquele map, eu pego esse objeto. Peguei esse objeto, eu acesso o atributo que foi passado. Qual atributo foi passado? No exemplo, foi passado o atributo nome. Então eu vou no atributo nome, pego esse resultado, capitalizo. Ao capitalizar, eu pego isso daqui e passo para um vetor de resultado. Que está aqui, ó, o vetor de resultado vai ser o resultado do mapeamento. A cada vez que eu executo essa função, eu altero um objeto e coloco esse objeto dentro do vetor de resultado. Isso acontece até a última posição do seu vetor. Então, cada um dos objetos originais é alterado, pelo menos temporariamente, e passado para essa variável resultado. Agora, a questão da concatenação, né, da modificação e capitalização, nós já vimos trabalhado anteriormente, né? Então não vem ao caso, retornem nas aulas anteriores para entender o que foi feito aqui. Dito isso, né, nós temos isso implementado e um próximo passo é fazer o caso contrário, seria o else para essa situação, na qual eu não tenho mais um objeto, eu tenho um vetor cheio de strings, tá bom? Façam isso, implementem, me procurem caso for necessário e nas próximas aulas a gente dá continuidade a esse processo. A gente vai começar a trabalhar com classes JavaScript para que vocês consigam melhorar a compreensão sobre a orientação a objetos com JavaScript, tá bom? Tá ficando complexo? Eu sei disso, mas é assim mesmo, gente. A gente tem que entender essa complexidade, saber que ela é necessária para projetos mais complexos também, maiores. E aí a gente vai caminhando junto, eu vou ajudando vocês nesse processo, tá certo? Então, abração a todos e bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!